primeiro para vocês, para saber se tem alguma pergunta, algum comentário, alguma experiência a contar relacionada ao que nós já estudávamos até este ponto. Tem alguma dúvida? Alguma coisa que queria que eu esclarecesse? Está tudo claro como está, né? Sim. Então, vamos lá. Nós vamos revisar primeiro quais são as leis do professor que nós aprendemos ontem. O primeiro é a lei do professor. Vamos falar. O professor tem que conhecer aquilo que ensina. Muito bem? O próximo é a lei do aluno. Vamos falar. O aluno tem que mostrar interesse na missão. Hoje nós vamos passar para a lei da linguagem. Eu vou ler. A linguagem usada como meio de comunicação entre o professor e o aluno tem que ser uma linguagem que ambos têm em comum. Agora, isso é muito comprido para nós repetir. Então, nós vamos falar o seguinte. Eu vou falar essa primeira parte até que eu chegar em tem que ser. Daí vocês vão falar todo mundo junto. Uma linguagem que ambos têm em comum. Vamos ensaiar somente em sua parte, começando com uma. 1, 2, 3. Uma linguagem que ambos têm em comum. Isso, aqui eu vou começar pelo começo. A linguagem usada como meio de comunicação entre o professor e o aluno tem que ser Uma linguagem que ambos têm em comum. Muito bem, agora nós estamos em sua apostilha, nesta parte, as 7 leis de ensinamento, passando da página das leis, passando primeiro a lei do professor, passando a lei do aluno e chegando na página 5, a lei da linguagem. Tá certo? Ok. Então, a linguagem usada como meio de comunicação entre o professor e o aluno tem que ser uma linguagem que ambos têm em comum. Em outras palavras, tem que ser entendidas por ambos e ter o mesmo sentido por ambos. Eu vou dar alguns exemplos. Como eu sei que vocês bem sabem, a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita principalmente em hebraico e grego, né? Daí homens estudiosos tinham que traduzir daqueles idiomas para o português, para que nós entendêssemos. Porque embora tenha algumas pessoas aqui presentes que podem ler o grego e talvez o hebraico, são poucos, né? A maioria não pode. Nós precisamos da Bíblia em nosso idioma, então tinha que ser traduzida. E não adianta a gente pegar uma Bíblia escrita em chinês, embora a mensagem é a mesma, porque não é a nossa linguagem, né? É uma das lutas dos missionários, quando a gente chega, a gente quer ensinar, mas a gente tem que aprender primeiro o quê? A sua Linguiça. Linguiça, isso aí. E a gente faz muitos erros, às vezes despercebidos, e vocês têm que nos ajudar. Mas é preciso. Agora, isso é óbvio. A gente sabe que todo mundo tem que falar português, ou senão não vai funcionar. Mas tem coisas que não são tão óbvias. Ó, deixa eu voltar um pouco também. Isso também é um princípio bíblico. Vocês lembram, no dia de Pentecostes, os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo, levantaram e falaram em línguas. Por quê? Por que falaram em línguas? Para que o povo presente entendesse. Porque tinha povo lá que falasse um monte de idioma. Eu não sei se estava representado apenas 12 idiomas. Eu não sei. Mas eu sei que cada uma das 12 línguas que era falado naquele dia atendia o ouvido de alguém que entendeu aquele idioma. E Deus queria que o Evangelho fosse entendida. E ele ainda quer. E lembra, no primeiro século, quando ainda existia os dons milagrosos do Espírito Santo, o apóstolo disse, não deve-se falar em línguas na igreja, a não ser que seja presente quem? Pode Um intérprete.
repetir. Por quê? Para que o povo entendesse. Deus quer que nós entendamos a sua mensagem e Ele quer que os nossos alunos entendam a mensagem dela. Então nós temos que falar o idioma deles, ou pelo menos explicar a nossa, o mínimo. Mas vai além disso. Aqui está escrito, tem que ter o mesmo sentido para ambos, falando do professor e o aluno. Muitas vezes nós usamos na sala de escola dominical, na igreja, palavras religiosas, achando que todo mundo entende, quando na verdade a vasta maioria não faz noção. E quando acha que sabe, geralmente está errado. Não é isso a verdade? Palavras tipo pastor, batismo, arrependimento, consagração, justificação, propiciação. A gente joga essas palavras, e são palavras bíblicas, mas o fato é que os nossos alunos não entendem essas palavras. Então nós vamos ver no decorrer, mas nós temos duas tarefas. Primeiro, de usar palavras que são entendidas e no decorrer de tempo, de explicar essas outras palavras de forma que os alunos entendam. Nós também temos outro desafio ao ensinar a Bíblia. Hoje em dia nós temos traduções mais atuais, mais modernas. Eu uso a nova tradução internacional. Eu não sei qual é a versão mais usada aqui. É a mesma? É uma tradução boa. Agora, a Bíblia atualizada também é uma tradução boa, mas usa uma linguagem tão antiga que é complicada para as pessoas entenderem. Mas mesmo nessa, na NVI, tem vocabulário difícil para criança, difícil para jovem, ou difícil até para adulto. Usa palavra tipo suplicou. Garanto, 99% de jovem abaixo de 20 anos não sabe o que é suplicar. Usa a palavra tipo suscitou. Quando eu pergunto para criança de 12 anos o que é suscitar, não sei não, tia. Pois é, eu também tinha que olhar no dicionário, mas agora eu sei. Então, nós temos que tomar cuidado com o vocabulário, porque muitas das nossas palavras e das palavras da Bíblia ou não são entendidas de forma alguma ou são mal entendidas. E nós temos que prestar atenção à nossa linguagem. Precisamos reconhecer que o vocabulário do professor é maior do que o vocabulário do aluno. Você conhece mais palavras por ser mais velho, por ter estudado mais, por muitos motivos, principalmente quando você trata de criança, mas mesmo tratando de adulto, se você é professor, a natureza é você ter um vocabulário maior, um entendimento mais profundo. Então você tem que reconhecer isso e prestar atenção. É preciso usar de palavras que já existem por dentro do vocabulário do aluno. Agora, isso não quer dizer que você nunca pode ensinar uma palavra nova. De fato, nós vamos ensinar. Mas, geralmente, nós vamos usando palavras já existentes. E quando nós temos que lançar uma palavra nova, nós temos que explicar através das palavras que os alunos já entendem. E entendem de forma correta. Senão, eles não vão conhecer, não vão entender. Por exemplo, a gente vai ensinar para a criança, a maioria das crianças, sobre Naamã. Ela tinha a doença de lepra. Não tem criança que sabe o que é lepra, por vivenciar. Às vezes sabe o que é hanseníase, mas até isso parece, eu acho que um pouco diferente do que a lepra da Bíblia. Tem algumas divergências. Então, a gente não fala de primeira mão lepra, a gente fala doente. A criança entende doente. Mas se você quiser explicar uma doença da pele que se chamava de lepra, tudo bem. Mas não joga logo lepra sem nenhuma explicação, porque não vai ser entendida essa palavra. Próximo. Lembra que o número de palavras desconhecidas, o menos eficaz será o ensino. O maior número de palavras desconhecidas, o menos eficaz será o ensino. Isso não importa, sendo criança ou adulto. Nós temos que ensinar novo vocabulário sim, mas você não pode jogar a bola toda de uma vez só.
porque as pessoas não absorvem, elas ficam enganchadas, presas naquelas palavras, elas não conseguem captar o restante da lição. Então nós temos que jogar pouco a pouco no vocabulário. Um exemplo disso bem aqui. Uma coisa que eu não gosto da escola dos meus meninos, eles têm essa mania de pedir pesquisa do internet. Só que essa pesquisa no internet é o quê? Eu sei o que os meus filhos fazem. Eles abrem um site, copia, cola, faz a capa, grampinha, entrega. Eu já falei várias vezes para os meus filhos, meu filho, tem certeza que isso que o professor quer? Ele disse, mamãe, eu não sei, ela não explicou, mas é isso que todo mundo faz. Eu vou ganhar nota 10. E ela ganha nota 10. Porque as palavras são bonitas, mas meu filho nem leu. E quando eu boto ele sentado para ler, ele não entende. O que adiantou? Ganhou uma nota bonita, mas não aprendeu nada. Isso não é bom, nós não podemos fazer isso na igreja. E, de fato, eu vou na coordenação, eu vou queixar desse negócio, porque não é bom, não é bom. A minha filha, que tem 9 anos, ela chegou em casa com uma dessas. Era para ela pesquisar por que tem enchentes e como é que eles provocam danos para as pessoas, né? E deu o site que era para ela pesquisar. Ela tinha dificuldade, eu ajudei ela a encontrar. Ela leu para mim o parágrafo em voz alta. E feliz para copiar. Eu esperei, minha filha. Você entendeu isso? Porque sabia, estava cheia de palavras que ela não conheceu. Até tinha uma que eu não conhecia, eu tive que puxar meu dicionário. Não, mamãe, estou feliz. Nem esperava entender. Isso é mal. É muito mal. Aí eu sentei ela. A gente foi frase por frase. Quando falou da magnitude do enchente, disse, minha filha, magnitude é tamanho. A gente não tem necessidade de usar essas palavras que ninguém entende. Existem outras. Eu queria que o internet não usasse tanto. Mas nós temos que simplificar a nossa linguagem para que os nossos alunos entendam. E nós temos que ajudar os nossos alunos a entender as palavras que percebemos que não entendem. Então essas são as observações acerca da lei. E agora nós vamos passar para as regras para professores. Primeiro, estude a linguagem dos seus alunos para saber que é seu vocabulário e o significado que eles entendem. Eu não aconselho você de bater na porta de uma pessoa que você nunca conheceu, começa uma conversa e pergunta, você já foi batizado? Sabe por que eu não aconselho? Porque a maioria vai dizer sim. Mas eles não foram batizados segundo a Bíblia, eles foram batizados como criança. Daí você tem que ter um tempo, como ensino, ensinar o que a Bíblia quer dizer e depois você pode perguntar, você foi batizada segundo a Bíblia? Então você tem que estudar os significados que o povo comum entende das suas palavras antes de lançar elas. Isso também é muito verdadeiro com crianças. Até a palavra Deus, de fato, as pessoas entendem de formas muito diferentes. Muito diferente. E você tem que conversar com pessoas. E quando eu digo conversar, realmente eu quero dizer, você tem que incentivar que eles conversem com você e você fique escutando para captar as ideias que eles têm, para que você entenda o ponto de vista deles, para que você sabe para onde você tem que ir, qual vai ser o seu trabalho. Porque Deus, a maioria desse negócio não é o Deus Jeová da Bíblia. E nós temos que prestar atenção a essas coisas. Próxima regra. Determine o conhecimento dos seus alunos sobre o assunto, sendo que for o assunto que você vai ensinar naquele dia, naquela lição, naquela série. Às vezes é um pouco difícil determinar, porque nem sempre seus alunos vão abrir para você, mas você pode lançar perguntas tipo, quando eu falo a palavra arrependimento, o que a senhora, o senhor entende por isso? Aí eles vão, pelo menos tentando explicar alguma coisa. A maioria vai dizer, bem, eu não sei te explicar muito bem não, mas vou tentar, né? E eles tentam, você pega. Com criança, principalmente
Geralmente, quando você for ensinar a história e você está suspeitando que a maioria já conhece aquela história, é bom você perguntar. Porque se sua aula já conhece de dentro e de fora a história de Noé, eles não vão querer que você conte novamente. Então é importante que você saiba se eles conhecem ou não. Se eles conhecem, você vai ter que deixar eles contar a história. Ou então elaborar mais atividades. Ou aprofundar o conhecimento, porque provavelmente o conhecimento deles é superficial. Então vai um passo além. Para isso, você vai ter que estudar para conhecer o assunto bem profundo e saber que existem camadas, níveis e figuras para o Novo Testamento que podem ser repassadas neste caso. Vamos começar aqui. Terceira regra. Se expressa o máximo possível na linguagem dos seus alunos, cuidadosamente corrigindo qualquer interpretação errada das suas palavras. Uma vez que você sabe mais ou menos quais são as palavras conhecidas, as maneiras que eles entendem as palavras, você vai usar aquelas palavras. Você vai evitar de usar palavras que você bem sabe eles não vão entender. Mas isso precisa um esforço da sua parte. E às vezes você tem que fazer uma anotação na margem da sua Bíblia ou na margem do seu caderno. Não, substitua a palavra tá. Isso aí, para eles entenderem. Quarto, utilize as mais simples e a menos palavras que dão para expressar seu significado. Lembra, professores tornam coisas complexas em coisas simples. E clareza de pensar se expressa em clareza de falar. Então, nós temos que ter simplicidade e clareza. É por isso que Jesus ensinou tanto em parábola. Porque o povo do dia dela não era diferente de nós. Era um povo simples, sem muito grau de estudo, pessoas lavradores da terra, pastores de ovelhas, que tinha vinha, né? Então ele usou essas ilustrações e este vocabulário do povão, como digamos. E nós temos que imitar este exemplo dela e usar o que é simples e entendível. Quinto, utilize frases curtas com construções simples. Não complica a sua maneira de expressar. Eu já tinha professores que parece que eles fizeram um esforço para falar de uma maneira muito enrolada, muito complexa, para que nós nos perdemos no meio da frase. Não já ouviu uma coisa dessa, ou já leu? Não é por ali, para um bom professor, uma boa professora. Você tem que encurtar. E a menor criança, a menor que tem que ser sua frase. Porque o tipo de limite de atenção dela é curta e ela não vai te seguir, caso contrário. Número 6. Caso os alunos não entendam, repita a ideia em outras palavras mais simples. Para isso, você vai ter que seguir a lei do professor, você vai ter que ter estudado e conhecido de dentro e de fora a sua lição, para que chegando a hora que seus alunos não entenderam, você ainda tem água em sua cisterna e pode cavar mais fundo para achar uma explicação ainda mais simples. Você tem que entender para poder simplificar de forma correta. No caso da minha filha Rebeca, eu acabei no final, depois de eu explicar as palavras, eu percebi, ela ainda estava um pouco bolando. Eu peguei um papel e uma caneta, fiz rascunho de um rio, e expliquei, todo ano chove, não chove, minha filha? Chove, mamãe. Daí quando o rio transborda, a água fica até mais ou menos aqui. Desenhei outra linha. Tem ano que chove menos e enche menos. Tem ano que chove mais e enche mais, mas está mais ou menos por aqui. Tá bom, mamãe, entendi. Por diante eu fui explicando. A gente tem que simplificar. Eu não sei quantas vezes eu ouvi um professor, geralmente no colégio, mas às vezes na igreja também, quando percebe que os alunos não entendem, repete
a mesma coisa, do mesmo jeito. Não adianta. Se não entendeu a primeira vez, não vai entender a segunda nem a 10ª. Você tem que achar outras palavras, outras maneiras, palavras mais simples, ou outro meio, porque as mesmas palavras, não vamos explicar. 7ª, ajude seus alunos de entender o sentido de suas palavras usando de ilustrações. E foi isso que o irmão fez com a ilustração dos macacos, né? Por quê? A gente não sabe por quê, só sabe que alguém nos ensinou assim, a gente não sabe isso aí. A gente tem que fazer essas coisas, ou a coisa que eu ilustrei para minha filha. E isso ajuda bastante. Disse palavras, mas quer dizer palavras, tá bom? Número 8. Quando for necessário ensinar uma nova palavra, explique seu significado antes de dar a palavra. Exemplo. Eu elaborei uma série de estudos sobre o livro de Provérbios para crianças de 9 a 12 anos. E o esquema que eu utilizei, eu escolhi umas 9 atitudes do livro de Provérbios e cada lição estava baseada em cima dessas atitudes. Eu queria ensinar sobre integridade. Já sabia logo que eles não iam saber o que é integridade. Mas olha o que eu não fiz. Eu não cheguei e disse, hoje nós vamos aprender o que é integridade. Integridade quer dizer, não, eu não fiz isso. Sabe o que eu fiz? Eu tinha num prato umas bolachas. Eu tinha num outro prato uma laranja, parte dela inteira, parte dela já chupada. E eu chamei um aluno para o prato de bolacha. Vem cá, minha filha. Tira uma mordida dessa bolacha. E ela tirou. Agora, coloca de volta no prato. Eu ofereci. Quem quer essa bolacha mordida? Não, tia. Mas quem quer esses aqui que ninguém mordeu? Ah, daí todo mundo queria. Pronto. Daí eu passei para outro prato. Tinha uma laranja já chupada e uma que não estava. Quem quer laranja chupada? Não, tia. Quem quer a laranja inteira? Eu, tia. Daí eu falei, olha, quando uma coisa está inteira, a gente quer. Mas quando alguém já mexeu, já mordeu, está contaminado, está sujo, a gente não quer, né? A gente quer coisa inteira. Daí veio outra ilustração, aí continuei. Aí eu trouxe uma maçã, eu dividi ela. Ela está bonita, por dentro e para fora, não está? Mas às vezes, quando a gente abre uma abacaxi, o que é que a gente acha? Às vezes está podre, tia. Está podre, ela já trouxe falar, pode. Está podre, tia. Pois é, a gente não pode contar com abacaxi, mas a maçã está boa, por dentro e para fora, ela está inteiramente boa. Então, uma coisa que está inteira e está inteiramente boa, nós dizemos que tem integridade. Estão entendendo a maneira que nós temos uma explicação e depois introduzimos a palavra, ligando com uma coisa que eles conhecem bem. É isso que vocês têm que fazer. Você explica antes de ele saber que você já está aumentando o vocabulário. Você está fazendo uma coisa gostosa e depois, sem esforço algum, eles aprenderam uma palavra. E é assim que ensina palavras. Próximo. Aumente o vocabulário dos alunos e clarifique o seu entendimento das palavras usadas. Sim, nós temos por obrigação de ensinar novas palavras, novos vocabulários. Os nossos alunos têm que chegar ao ponto que ou eles entendem corretamente toda a palavra da Bíblia ou eles sabem pesquisar até que entendam. Nós temos que chegar a este ponto. Então a gente vai aumentando aos poucos, gradativamente, no longo prazo, o vocabulário. Olha, eu vou elogiar o irmão. Pode. Por quê? Hoje ele fez isso. De fato, ele observou todas as 3 leis já estudadas. Ele observou a lei do professor. Nós percebemos, logo da primeira explicação do Rabi, que esse irmão conheceu o seu assunto. Você não sentiu isso? A gente sentiu completa segurança com essa explicação. Bem, eu não sei nada sobre os
costumes judaicos, mas eu percebo que o irmão sabe, daí eu vou acompanhando. A gente tinha confiança, porque ele conheceu. E com certeza a gente sentiu que ele conheceu muito mais do que estava falando para nós. Ele estava ensinando do transbordo e não do fundo da cisterna, tá bom? Daí ele despertou nosso interesse com o negócio dos macacos. Todo mundo queria saber para onde ia, né? Então despertou a lei do aluno. E tratando da lei da linguagem, ele pegou aquela palavra discípulo e ele aprofundou nosso entendimento. Por quê? É verdade, discípulo significa seguidor, aluno. É. Mas isso é muito superficial. Tem uma riqueza de sentido. E ele nos ajudou. E quase todas as palavras, sendo elas palavras bíblicas ou não, são assim. Elas têm um sentido superficial. E elas também estão encarregadas com sentidos profundos que vêm da cultura, que vêm das experiências. E nós temos no decorrer de tempo não apenas ensinar palavras, mas a profundidade de seus sentidos. E isso é com muito tempo. Parabéns, gostei. Obrigado. Nem sabia o que está fazendo. Próximo. Lembre que adquirir linguagem é um dos objetivos principais no processo de ensino. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas isso aí é uma verdade profunda. Tratando de qualquer campo de conhecimento, uma grande parte dela é adquirir a linguagem para expressar ela. Porque não adianta muito a gente ter uma imagem em nossas mentes se a gente não tem como expressar isso em palavras. Deus comunicou conosco como? Principalmente em palavras, ou palavras faladas por um profeta, ou palavras escritas. Deus importa com linguagem. Deus criou linguagem, eu creio que é isso, né? O ser humano não evoluiu linguagem. Deus criou linguagem. Ela comunica conosco através de linguagem. É muito importante. E cada palavra na palavra de Deus é importante que está daquele jeito. Porque foi assim que Deus falou. Ele não queria falar outra coisa. Ele queria falar isso. E nós temos que entender o que é isso. Então, adquirir linguagem é de prima importância. Número 11. Procede devagar. O sentido de cada nova palavra deve ser dominada por seus alunos antes de acrescentar outras. Agora, eu sei que no seminário e às vezes na universidade, quando a gente estuda um idioma, a gente pega uma lista de vocabulário e vai para casa e arrocha até que aprende aquele monte de palavra grega, aquele monte de palavra espanhola, aquele monte de palavra inglesa. Mas as nossas aulas não são aulas de idioma. Em nosso caso são aulas bíblicas, né? E geralmente não funciona para dar a lista de vocabulário. Você tem que dar uma palavra de cada vez. E você tem que dar no decorrer de tempo. Você tem que verificar o entendimento de seus alunos. Exemplo. Eu fiz uma série de lições para crianças sobre o livro de Atos e a vida de Paulo. E eu percebi logo que tinha um bocado de palavra que eu sabia que meus alunos não iam entender. Tipo fariseu, tipo orives, tipo sinagoga, tipo gentil. Então, aos poucos, no decorrer da série, que levou quase um ano, eu fui ensinando os sentidos dessa palavra. E sempre a gente revisava. E quando eu percebi que eles sabiam realmente uma, introduzi outra. Até que nós conseguimos a lista de vocabulário que eu queria passar. Mas tinha que ser devagar. Eu não lancei todas de vez. Eu lancei aos poucos. E conseguimos. Número 12. Revise e teste frequentemente para verificar que seus alunos entendem as novas palavras que você tem usado. Então, a primeira palavra que eu ensinei naquela série foi a palavra sinagoga. Aí, logo na próxima lição, aparece de novo a palavra sinagoga. Então, eu simplesmente perguntei, o que é sinagoga mesmo? E eu acho que ninguém lembrou, então nós explicamos. Mas na outra semana, já lembraram, já sabiam. Por isso que a gente tem que revisar e testar. Mas é bom fazer isso de forma agradável.
tinha 5 dessas palavras. Eu escrevi cada uma das palavras numa folha de chamex. Eu escrevi cada um dos sentidos em outra folha de chamex. Eu misturei. Eu entreguei uma folha para cada aluno. Eles tinham que achar o par. A palavra com o seu sentido. E não demorou muito. Eles acertaram rapidinho. Mas não foi cansativo desta forma. Então vocês podem ser interessantes com esta revisão. Quais são as violações e erros desta lei? Primeiro, a aparência de interesse não significa entendimento. Não se engane, professor. Somente porque seus alunos estão prestando atenção, estão olhando em tua cara e estão sacudindo a cabeça, não significa que eles entenderam. Pode ser que eles até acham que entenderam, mas não significa. Você só vai saber se eles entenderam ou não por fazer perguntas, por pedir eles para explicar, para pedir eles para fazer a revisão. É só assim que você vai fazer. Então não fica com uma ilusão falsa que eles estão entendendo. Segundo erro, crianças frequentemente são divertidas pelo modo de apresentar o professor. Essa é uma verdade. Às vezes eles estão olhando para você, mas de fato você está olhando, se for ver, em sua maquiagem, em seus cabelos, em seus gestos, alguma coisa. E às vezes eles dizem, se você pergunta, entendeu? 99% vão dizer, entendi, tia. Não tem nada a ver. Não faça essa pergunta, não adianta. Você ainda não sabe se eles entendem ou não. Peça, Pedro, você pode explicar para mim o que é isso aí? Daí, não, tia, acho que eu não sei explicar não. Então eu não entendo. Ou ela tem vergonha de falar, é outra opção, você tem que conhecer seus alunos. Mas é só assim que vocês sabem. Eu não sei, várias vezes eu estava dando aula e as crianças olhando para mim. Quando eu dei e eu achando, é bom, eu tenho o interesse delas. E quando eu dei uma pausa para uma coisa, uma delas fala, tia, a senhora fala tão engraçada, enrola as palavras todinha. Daí eu sabia, não estava prestando atenção à lição, não, vou ter que voltar por trás. Ou então, tia, aí gostei mais de tia, seu olho é tão lindo. E não é bonito meu olho, né? Mas não estava prestando atenção no que estava falando, mas estava olhando para mim e eu estava feliz. E depois eu descobri. Então, não pode se enganar com essas coisas. Outro erro é de usar muitas palavras grandes para esconder a ignorância do assunto na parte do professor. Tem professor que faz isso. Realmente, ele não sabe de nada. Então, ele quer fingir que sabe. Então, ele acumula um monte de palavras que ele bem sabe que seus alunos não entendem. Ele monta uma frase bem complexa. E ele fala. E todo mundo fica impressionado. É um doutor. Eu sou um peão, não sei de nada. Mas esse professor é sábio. Eu não estou entendendo de nada, mas ele sabe. A gente não pode fazer isso é desonesto. Eu sei que vocês não fariam isso, mas tem pessoa que faz. Tem pessoa que faz. E tem pessoa que faz de propósito para enganar. Então presta atenção. Outro erro. Muitos professores não apreciam o caráter maravilhoso nem a complexidade de linguagem. A gente nunca para pensar que linguagem é uma coisa maravilhosa. Nossa sociedade não podia existir sem linguagem. É um dos maiores presentes que Deus nos deu. Já pensou? A capacidade de falar e ser entendido e outro falar uma coisa de volta, ou escrever uma carta, ou até para quem é surdo existe a linguagem. Uso nas mãos. Linguagem é essencial para a sociedade funcionar. É por isso que animais não têm cultura. Porque não tem linguagem. Eles comunicam de uma forma bem básica, mas não como nós. Nós precisamos apreciar a linguagem e reconhecer que é complexa. Ela não é uma coisa superficial. Ela é complexa e bonita. E nós precisamos nos empenhar
de sempre aprofundar o nosso próprio entendimento da nossa própria idioma e também de aumentar o vocabulário. É por isso que eu gosto de ler a Veja, porque como eu já comentei para você, eu sei, meu português é tocantinense. Eu aprendi em Tocantins, eu falo tocantinense. O povo de Tocantins, mesmo aqueles que têm estudado na universidade, falam mais ou menos do jeito que eu falo. Com menos sotaque, é óbvio. Mas é o jeito que eles falam. E eu sei que existe um português mais culto, mais complexo. Eu gosto de ler a Veja, porque sempre que eu leio a Veja, eu encontro palavras desconhecidas por mim e eu posso aprender. Eu encontro palavras que eu conheci, mas que estão usadas de uma forma diferente do que o povo de Tocantins usa ou do que eu tinha percebido. Eu aprofundo meu conhecimento e eu encontro maneiras de se expressar que ninguém em Tocantins jamais quer se expressar. Daí quando eu venho para um lugar mais culto como o Paraná, pelo menos eu entendo. Às vezes eu não sei falar daquele jeito bonito, mas eu entendo. Então, a gente tem que procurar melhorar, todos nós, e apreciar a idioma. Português é uma idioma bonita, então valoriza ela e conhece melhor ela, tá? Próximo. Cada matéria, esse é o mesmo, né? Cada matéria tem uma linguagem própria para ela, que tem que ser dominada para o aluno avançar naquela matéria. O erro é não reconhecer este fato, que cada matéria tem uma linguagem própria. Ou seja, matemática, quando uso a palavra raiz quadrada, tem um significado que quando a matéria de biologia fala em raiz, é outra coisa por completo. Cada matéria, mesmo usando as mesmas palavras, tem um sentido especial, específico. Quando você entra em física e química, tem palavras que só se usa para aquelas matérias, não tem? Então, a Bíblia é do mesmo jeito. Existem palavras bíblicas que são, de certa forma, únicas. Ou realmente só existem num contexto religioso, ou tem um sentido bem específico na Bíblia que pode ter outros sentidos mais generalizados na sociedade. Nós temos que conhecer a nossa matéria e a maneira que a nossa matéria usa as palavras. Por isso, nós achamos, nós entendemos que Jesus usou a palavra ágape para expressar o amor de Deus. Porque as outras palavras para amor estava carregado de sentidos profundos diferentes do que ele queria comunicar acerca do amor de Deus. Então ele pegou a palavra pouco usada e carregou lá de sentido. Aquela palavra foi escolhida com propósito. E quando a Bíblia fala do amor de Deus, é único. Não tem outro amor no mundo que é igual a esse. Tem muitas palavras na Bíblia que são assim. Próximo erro. Esquecer que palavras comuns, com ilustrações, geralmente comunicam muito melhor do que profundas dicas teológicas. E isso foi outra coisa que nosso irmão fez muito bem. Ele pegou um assunto profundo e ele colocou ao nosso alcance. Ele usou palavras que a gente entendia, ele usou ilustrações que nós entendíamos e ele colocou ao nosso alcance. Ele não fez a coisa difícil de entender, fez? Não, no final da mensagem todo mundo entender. Ser discípulo é ser como Jesus. É tomar nossa cruz. É pegar o jugo dela. A gente entendeu. Agora, se vão praticar outra questão, mas nós entendemos. E eu não sei porquê, mas professores têm essa mania de pensar que para eu mostrar que eu sou sábio, eu tenho que me expressar em palavras bonitas e grandes para que meus alunos me respeitem. Não, precisa não. Você precisa se expressar de forma simples, clara, para que seus alunos te entendam. E é isso que se deseja. Ao observar a lei da linguagem, comunicaremos as verdades da Bíblia com clareza e rodeio. Ao contrário, comunicaremos que a Bíblia é difícil de entender e até Deus mesmo
conhecer. É essencial observar essa lei para ter excelência no ensino. Agora nós vamos continuar com a lei da lição. Eu acho que está na próxima página dos seus apostilas. Vamos revisar primeiro a lei da linguagem. Eu vou falar minha parte e depois vocês vão entrar naquela palavra uma, tá? A linguagem usada como meio de comunicação entre o professor e o aluno tem que ser uma linguagem que ambos têm em comum. Muito bem, a quarta lei é a lei da lição. A lição a ser dominada tem que ser transmitida em termos de verdade já conhecida pelo aluno. Com essa lei, eu vou falar até aqui. E vocês vão pegar aqui em termos. Vamos lá. A lição a ser dominada tem que ser transmitida em termos de verdade já conhecida pelo aluno. Isso aí, agora eu vou explicar o que isso quer dizer, porque sei que vocês não sabem. Vou explicar as palavras que eu usei. Ou seja, o desconhecido só pode se explicar pelo conhecido. Eu vou explicar mais. A ideia é uma coisa que ninguém entende. Você não pode lançar outra ideia que ninguém entende para explicar essa ideia. Daí você tem duas coisas que ninguém entende. Você tem que começar com uma coisa que todo mundo entende. E daí você vai passo a passo até que chegar na coisa que ninguém entendeu antes, mas agora vai entender. Esta lei é central. Está lá em cima. É central. A lei do professor é fundamental. Essa lei é central. Está no centro, em cima. Ela não é tão simples nem tão óbvia quanto as anteriores. Mas ela é ainda mais importante, se for possível. Os outros são óbvios, a gente sabe. O professor tem que ensinar aquilo que ele conhece. Sabe? O aluno tem que mostrar interesse na lição. Pois é. A linguagem tem que ser comum. Isso aí é tudo óbvio, né? Às vezes a maneira que aplica não é tão óbvia. Mas ó, essa aqui é menos óbvio, mas é muito importante. As outras leis tratavam da pessoa do professor, da pessoa do aluno e da linguagem usada. Essa aqui trata da lição em si. Trata da lição. Como o professor transmite as experiências e princípios que serão forças ativas nas vidas dos alunos. Eu quero chamar sua atenção àquela frase, forças ativas. Muitos professores, especialmente nos colégios, nunca esperam que a matéria que eles estão repassando vai se tornar uma força ativa nas vidas dos alunos. O máximo que se espera é que todos passem de ano e ela se livra daquela turma para ter outra. É isso que se espera. Não é isso. Ela não espera que se torne uma força. Tem uns que sim, mas a maioria não pensa dessa forma. Era melhor se pensasse assim no colégio, mas é essencial que pensamos assim na igreja. Porque se as palavras da Bíblia não se tornam uma força ativa, uma força transformadora nas vidas dos seus alunos, é inútil. Absolutamente inútil. Não adianta aquela pessoa que diz: eu já li a Bíblia de capa a capa, mas a sua vida é imunda. A Bíblia foi lida, mas não se tornou uma força ativa na vida daquela pessoa. E nós temos que ensinar com este diálogo que a lição se torna ativa. A Bíblia diz que a Bíblia mesmo é viva e eficaz, mas às vezes nós matamos a eficiência da palavra de Deus por métodos tão chatos assim. Então nós temos que prestar atenção. Próxima observação. No mesmo tempo, o professor fornece aos alunos meios de pesquisa e futuro estudo. Quando aquela criança sai da sua sala de aula, ela terminou de aprender a Bíblia? Não. Quando aquela
termina aquela série de estudos evangelísticos, arrepende, se batiza nas águas, terminou de estudar a Bíblia? Não, ela vai precisar continuar. Todos nós temos que continuar. Então, além do ensino que oferecemos, nós temos que oferecer, nós temos que capacitar os nossos alunos de continuar a estudar para si mesmo. Eles têm que saber como ler a Bíblia, que perguntas eles devem fazer para entender a mensagem da Bíblia e quais são as fontes, recursos que existem para ajudar eles quando eles não entendem. E o professor vai ensinando isso. Como? Quando você tem crianças com leitura, não é tão difícil. Ao invés de você contar tudo para elas, você peça elas para abrir suas Bíblias num versículo, em 2 versículos, 4 versículos, não muita coisa. Leia um de cada vez e faça perguntas, tipo, quem está falando? O que foi que ele disse? Sobre quê? Para que eles comecem, e daí eles vão poder responder. Daí pouco a pouco. E com o tempo, eles vão poder ler o versículo e entender ela. Porque eles perceberam que não é simplesmente para ler, é para entender. E tem como. Então nós temos que fazer isso. Próxima observação. Ensino tem que ter um ponto de partida. Cada nova matéria tem que começar num ponto em que tal matéria é semelhante a alguma coisa já conhecida. Um paralelo entre o que já é conhecido e o que ainda há de conhecer. Isso parece um pouco complicado, mas o fato quer dizer que você tem que começar em algum lugar. Tem que começar. E o ponto de partida é uma coisa que seu aluno já entende, já conhece. Vou dar 2 exemplos. Na igreja primitiva, no primeiro século, a igreja ainda não entendia a ideia que deveria sustentar financeiramente os evangelistas, os pregadores, os pastores mestres da igreja. Então, o apóstolo Paulo, percebendo que eles não entenderam este assunto, ele usou uma ilustração que eles entendiam muito bem. Ele disse, o boi que trabalha merece ser alimentado. Daí eles entenderam isso. Esse foi o ponto de partida. Daí da mesma forma, eu estou usando outras palavras, mas foi isso que ele disse. Da mesma forma, a igreja tem que alimentar, tem que cuidar do evangelista, do pregador, do pastor mestre da igreja. Então ele começou no ponto de partida conhecido para ensinar uma coisa desconhecida. E nós temos que fazer isso. Outro exemplo. Quando a Bíblia fala que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, eu vou fazer uma coisa difícil. Fora os pregadores nessa igreja, alguém ousa a tentar explicar para mim o que significa isso? Pode levantar a mão. Você quer explicar? Quase ninguém na igreja entende o que significa isso. É a verdade. É verdade. Eu não tenho nem certeza, mas eu acho que Deus, assim, o sacrifício que Deus aceitou de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi um sacrifício que foi aceito, né? Ok, a senhora está no rumo certo. A senhora entende por parte. Parabéns. Isso está no jeito certo. Essa é uma palavra complexa e realmente profunda e rica. E poucas pessoas entendem, mas a senhora está no caminho de entender ela. De fato, a palavra significa apaziguar a ira. E quem tinha que ser apaziguado foi Deus. Não foi Satanás, minha gente. Foi Deus. Então, apaziguou a ira de Deus pelo sacrifício que foi aceito. Pois é. Mas a gente não pode explicar dessa forma. É complexo demais. Nós temos que achar um ponto de partida. Uma coisa que os nossos alunos, sendo eles crianças, sendo jovens, sendo adultos, vão conhecer. Então, eu vou começar com ira. Todo mundo entende ira. Todo mundo entende que quando alguém bate em mim, eu fico zangada. Eu fico. Até uma criança entende. Então, eu vou começar por ali. Daí a gente vai desenrolando o que vai servir para que você acalma. E assim por diante. E daí esse é um ponto de partida, pode falar. Então, você falou, né? Eu usei uma vez essa analogia, né? Numa aula com mulheres, não sei se você
tá? Mas para explicar a propiciação, né? Eu lembrei da minha filha, a Letícia, uma vez ela, comecei com isso, né? Ela pegou um brinquedo da Raquel e eu falei para ela que ela já tinha se desentendido por causa disso. E eu falei para ela que se ela pegasse de novo e brigasse, ela iria apanhar. E eu peguei a Raquel, a Letícia, para bater, que não ia bater na frente da Raquel. Aí a Raquel catou o boneco, não me lembro qual brinquedo que era, correu atrás de mim e dela, né? E lançou a boneca, como se ela fique com a boneca, mas você não bata nela. Ela satisfez a minha ira, que eu estava irada com a atitude da Letícia, com a atitude dela. Eu prefiro ficar sem a boneca, mas você não bate nela. O sacrifício é meu. Eu estou satisfazendo você. Claro, eu não bati na Letícia. Então essa é uma ilustração muito boa. Então nós temos que pegar essas coisas. É uma coisa simples que acontece em todas as casas, todas as famílias. Todo mundo entendeu isso. Até uma criança entende. E nós temos que achar esses pontos de partilha. Mas primeiro você tem que entender a sua palavra. Ela tem que entender, tem que fazer seu estudo para saber o que é. E daí tem que fazer esse ponto de partida. Daí a gente tem um ponto de partida e nós vamos fazer uma ilustração. Ela não vai ser perfeita em todos os seus aspectos, mas ela vai servir para começar, para dar entrada no assunto. E é isso que é preciso. Próxima observação. Do ponto de partida, todo o ensino deve avançar em alguma direção definida. Você tem que saber para onde vai. Você vai começar em Curitiba, você vai para onde? Antes de pegar a história, tem que saber para onde vai. Você vai para São Paulo, pega uma. Você vai para Araguaína, pega outra. Tomara que vocês vão para Araguaína, viu? Pelo norte, viu? Daí, tem que saber para onde você vai. Qual é seu alvo nessa lição? E deve avançar. Ensino não fica preso onde está. Você não fica contente. Meus alunos decoraram João 3,16. Agora eu posso parar de ensinar. Não vamos continuar. Vamos ensinar mais e mais e mais. Então saiba para onde vai e como você pretende chegar. Próxima. Aprendizagem deve proceder por passos gradativos que ligam cada fato ou conceito um ao outro. Você vai passo a passo, pouco a pouco, sempre mostrando como é que isso tem a ver com outras coisas. É como eu já observei, nós não podemos ensinar as partes da Bíblia como se fossem partes avulsas, sem serem relacionadas uma a outra. Tudo que está na Bíblia tem a ver com tudo o resto da Bíblia. E você tem que apresentar essas coisas desta forma. Isso se liga desta forma, isso se liga desta forma, e se encaixa por aqui. Isso tem que ser ensinado. Isso se faz de várias formas. Por exemplo, fatos simples e concretos ligam, se geram, contemplam ideias gerais e abstratas. Toda criança tem que começar com uma coisa concreta. E pessoas adultas não são muito diferentes. Significa o quê? Se você pega uma criança de 5 anos, de 3 anos, e você quer ensinar essa criança a ajudar em casa, colocando as colheres ao redor da mesa, você não pode dizer para essa criança, pegue 5 colheres e coloque na mesa. Porque ela vai contar 1, 2, 8, 6 e não vai dar certo. Mas se você acompanha a criança, vamos pegar umas colheres, meu filho, agora coloca um para mamãe. Mamãe, um para papai. Papai, um para Joãozinho. Joãozinho e um para você. Eu falei 4, eu falei 5. Então vamos ter Mariazinha também, um para Mariazinha. Maria, um para você. Pronto, dá pronto. Daquele dia por diante, ele vai poder colocar as colheres na mesa. Ele vai assim, mamãe, papai, Joãozinho, Mariazinha, coisas concretas. Mas se você falar para ele pegar, se você perguntar quantas colheres tem, ele não vai saber. Mas ele sabe que tem um para cada membro da família. Coisa concreta. Mas, com uma criança de 7 anos, você pode falar uma coisa abstrata. Pega 5 colheres e põe na mesa. Ele põe. Ele nem importa se é mamãe, papai, João, Maria e ele, ou se é visita. Ele entende que o número 5 tem um sentido abstrato.
E ensinando a Bíblia é a mesma coisa, a gente começa com o concreto. Deus faz a chuva cair nos bons e nos maus, coisa concreta que todo mundo pode observar. E isso prova que Deus é bom e justo, coisa abstrata, que não pode ser vista. A Bíblia faz isso para nós, e nós temos que fazer isso para os nossos alunos. É a mesma coisa, a observação da natureza leva a desenvolver leis naturais. Então esse negócio de andar por passo a passo, é de extrema importância ao apresentar a nossa lição. Próxima observação. Cada ideia dominada pelo aluno se torna uma parte do conhecimento daquele aluno e serve para o começo, para um novo avanço. Você não tem que começar sempre no mesmo ponto, porque eles vão avançando. Aí você tem um novo ponto de partida. Na semana passada nós entendemos que Deus fica irado conosco por causa do nosso pecado. Daí serve como ponto de partida. Agora nós vamos ver como é que resolvemos o problema. A gente não tem que voltar para o Pai, a gente já tem um novo ponto de partida. Isso facilita o ensino. Regras para professores. Primeira regra. Descubra o que seus alunos já sabem do seu assunto. Este é seu ponto de partida. Se você pretendia ensinar sobre Zaqueu e você descobre que seus alunos já podem contar tudinho, você vai ter que ir além. Você vai ter que começar ali onde eles já conhecem e ir além. Então vá preparada. Porque crianças que crescem na igreja conhecem as histórias básicas. Pode ir além. Segundo, aproveite desse conhecimento que eles têm. Muito bem, vocês sabem tudinho a história. Então, vamos ver o que tem a mais. Para isso você tem que saber o que tem a mais. Tem que saber. Vamos lá. 3. Encoraje seus alunos de clarificar e refrescar seu conhecimento por conversar sobre ela. E quando a gente abre uma conversa, elas são forçados a expressar suas ideias em palavras. E às vezes, ao falar, a coisa se cristaliza, a coisa toma forma. Isso ajuda elas. E também torna a coisa mais atualizada para elas. Quarta regra. Comece com fatos ou ideias conhecidos pelos seus alunos. É isso que vimos falando o tempo todo. Tem que começar com o que eles conhecem. Quinta regra. O mais possível, relacione cada lição às lições anteriores e ao próprio conhecimento e experiência dos alunos. Eu não gosto de usar material para a escola dominical que pega uma lição do Velho Testamento e outra lição das epístolas e outra dos evangelhos e outra dos profetas, porque isso é muito difícil de demonstrar as ligações. Até que existe, mas é muito difícil. Eu prefiro uma unidade toda sobre Gênesis, um ano todo sobre Atos. Eu prefiro que as sequências sejam lógicas. E eu creio que vocês precisam procurar material ou fabricar material que tenha uma sequência lógica. E daí é mais fácil fazer isso aqui. Número 6. Arranje sua lição de forma que cada passo da lição siga facilmente e naturalmente para o próximo passo. E de fato nós já conversamos sobre isso em outras aulas. Faz a coisa fluir, é o que quer dizer. Número 7. Proporciona os passos da lição às idades e capacidades dos seus alunos. Isso é uma coisa clara. Você tem que fazer uma coisa mais curta, mais simples para uma criança menor. Você pode fazer uma coisa mais complexa, mais comprida para criança maior. Para adulto, a coisa pode ser diferente. Você pode ensinar os mesmos assuntos, as mesmas ideias, mas proporcionalmente às capacidades e às idades. 8. Procure ilustrações e objetos que relatam ao conteúdo da vida cotidiana dos alunos. É muito importante que eles não entendem essa palavra de vida como uma coisa divorciada das suas vidas. Eles têm que entender que tem a ver comigo todos os dias, todos os momentos. Tem a ver comigo em meu lar, em meu colégio, com meus colegas, e não apenas na igreja também.
Então você tem que achar essas ilustrações da vida deles. Nono, guia alunos de achar ilustrações das suas próprias experiências. Vocês podem me falar de um momento em que você se sentiu medo, em que você sentiu ira, em que você queria fazer alguma coisa e levou uma decepção. Esse tipo de coisa as crianças podem começar a contar. Então daí vocês sabem, é a experiência dela. Número 10. Faça cada novo fato ou princípio familiar. Isso quer dizer, continue trabalhando com aquele assunto no decorrer do tempo, até que a criança realmente entende e se torna uma coisa conhecida, sem que ela tenha que ser explicada novamente. Familiar aos seus alunos. Número 11. Encoraje seus alunos de utilizar de seu próprio conhecimento conquistas em toda maneira possível. Essa é a ideia de chamar eles para participar, de demonstrar o que eles podem fazer, o que eles podem aprender, o que eles podem ler, o que eles podem explicar, o que eles podem dramatizar, esse tipo de coisa. Número 12. Faça que cada avance, acho que ela se sentiu, está errada, se torne claro e familiar, para que o avanço para o próximo passo já comece de um pronto conhecimento. Você tem que verificar que está bem entendido para que você possa continuar. Porque enquanto isso que você quer ensinar ainda está inseguro, você não pode ir muito longe. Verifique isso aí. Número 3. Na medida possível, escolha os problemas que se apresentem aos seus alunos das suas próprias experiências. Use de problemas reais e não artificiais. Não constrói uma situação para aplicação que não tem a ver com elas. Constrói uma situação que vocês sabem tem a ver com as suas vidas. Lembre que seus alunos estão aprendendo a pensar. E para pensar corretamente, eles têm que enfrentar com inteligência com reflexão os problemas de vida. Isso é de suprema importância. Você não está apenas dando uma lição. Você está querendo ensinar seus alunos a raciocinar, a pensar para si mesmo. Porque o que não queremos é que uma criança cresce sempre dependente do professor ou do pastor, como as denominações falam. É por isso que tanta pessoa, quando você pergunta, o que é que o senhor pensa sobre determinado assunto? Ele fala assim, por que o senhor acha assim? Porque meu pastor disse. Ele nunca aprendeu a pensar para si, ele só aprendeu a ser dependente. Nós não queremos criar dependência em nós, somente dependência na palavra de Deus. Então nós temos que criar este clima de raciocínio, de pensamento, para que eles possam discernir ensino falso nas suas vidas. Agora vamos passar para as violações e os erros desta lei da lição. Primeiro erro: introduzir lições ou tópicos pelo qual o aluno não tem sido preparado. Sinceramente, você não pode começar com o livro de Atos. Você tem que começar pelo menos com os evangelhos ou já com Gênesis. Porque Atos não tem sentido se não sabe nada sobre Jesus. Então depende dos seus alunos, que eles conhecem, né? Número 2. Outro erro. Não descobrir o que seus alunos já sabem de um assunto. Se você não tenta descobrir, você vai acabar contando uma história que eles já conhecem e eles não vão lá. Ou então você vai acabar deixando eles muito entediados. Você tem que descobrir. Terceiro, não ligar as novas lições com as anteriores. Eles não vão perceber que tem uma união. Você que tem que explicar isso para eles. Próximo erro, eu achei interessante. Considerar o que já se aprendeu como um bem guardado em vez de uma ferramenta, deve ser uma ferramenta para ser usado. Ou seja, eu
já ensinei aquilo, eu não preciso mais tocar naquele assunto. Eles já sabem. Bem guardado. Ao invés de continuar no decorrer das semanas, fazer novas aplicações. Lembra que nós falávamos sobre a ira de Deus, o sacrifício de Jesus e a nossa salvação? Então, isso significa que nós precisamos amar a Deus. Significa que precisamos ser gratos a Deus. Significa que devemos procurar agradar a Deus. Significa que devemos obedecer a Deus. A gente continua sempre indo além, usando aquele conhecimento como uma ferramenta para ser utilizada na vida. Não é uma coisa escondida, uma coisa ativa, uma força ativa. E a Bíblia tem que ser isso. Número 5. Outro erro. Falhar de tornar completamente familiar fatos e definições elementares. Tem certas coisas na Bíblia que são básicas e têm que ser dominadas. A existência de Deus, Jesus sendo o Filho de Deus, o sacrifício para os nossos pecados, todo mundo é pecador, o plano de salvação. Essas são coisas básicas. Não é para nós nos prender aqui e não ir além, como Romanos disse, que não deve precisar ficar retornando para Hebreus, desculpa. Ele não deveria estar precisando explicar de novo esses fatos elementares. Mas tem que ter um momento que se explica, e se explica de forma que dá para entender. E você deve ter uma ideia, uma lista em sua mente. As crianças das nossas igrejas, que criam em nossa igreja, não estou falando de visita. Essa criança que entra na igreja com 2 anos e forma na escola dominical com 12 anos. O que é que a criança deve saber? Já pensou nisso? Eu creio que a escola dominical deve ter uma lista de coisas básicas, não uma lista de coisas que vocês acham que essas crianças devem saber para formar. E ensino direcionado a essas coisas. Número 6. É tentar novas etapas antes de entender completamente as etapas anteriores. Você não pode continuar enquanto o conhecimento não está firme, que já se passou. 7. Dar tarefas compridas demais para a atenção dos alunos. Isso é um erro fatal e acontece muito nos colégios e às vezes acontece na igreja. É melhor dar uma tarefa. Eu prefiro atividade, né? Mas o livro diz tarefa, eu traduzi fielmente tarefa. Eu prefiro dar uma coisa menor e deixar eles querendo fazer mais do que dar aquela coisa que, tia, estou cansada de escrever, eu posso parar. Isso é ruim. Então, não faça isso. Número 8. Não encorajar os alunos de pensar de si mesmo como um descobertador. Esse é um erro muito grande. Ele deve acreditar que ele pode descobrir as verdades da Bíblia por ler a Bíblia. Ele deve acreditar que ele pode colocar em prática o que Jesus ensina a ele. E ele deve querer fazer isso. E nós erramos em não transmitirmos essa atitude a ele. Número 9. Último erro. Não mostrar as ligações entre as partes da matéria já ensinadas com as partes que vão se ensinar. Ou seja, olha, nós aprendemos isso, agora, levando tudo isso em conjunto, nós vamos continuar. Este é um erro que a gente faz. Se nós violarmos essa lei da lição, nosso ensino vai ser de baixa qualidade, com poucos benefícios, que não resistirá o tempo. Os nossos alunos não adquirirão conhecimento e não desenvolverão o poder de estudar para si mesmos. O efeito é de confundir e de frustrá-los. Mas, se observarmos essa lei, transmitimos conhecimento eterno, de modo claro, que prepara o aluno para adquirir cada vez mais conhecimento da sua própria conta. E também estimula ele a procurar tal conhecimento. Esta lei da lição é a parte central do ensino. Ensino excelente, que transmita conhecimento e, no mesmo tempo, a confiança e os recursos necessários para adquirir cada vez mais conhecimento, que se torna uma força ativa e transformadora na vida dos nossos alunos.
Lanche, 3 minutos. Agora é sábado.